Oi, Luísa Cisterna com vocês aqui. Hoje nós vamos falar de culturas. Vocês sabem que eu moro aqui no Canadá e o Canadá é um país multicultural. No meu próprio trabalho, eu lido com diferentes culturas diariamente, não só os meus alunos imigrantes, adultos, mas também colegas de trabalho. Então, é muito interessante observar essas diferenças, observar os jeitos, os hábitos, mas a cultura é muito mais daquilo que a gente vê, é muito mais. Pense sempre num iceberg. A cultura que a gente percebe é aquela partezinha que está na superfície. Ali a gente vê os jeitos de se vestir, as comidas, a arquitetura, quando a gente vai viajar. Isso tudo é ali a pontinha do iceberg. O que está ali abaixo é muito maior e muito mais complexo. Por isso, quando a gente decide colocar personagens de culturas diferentes, a gente precisa ter alguns cuidados, e nós vamos falar a respeito desses cuidados, e que sim, é possível a gente colocar personagens de outras culturas, mas para eles se tornarem realistas, a gente precisa observar muito bem, pesquisar muito bem essas diferenças, principalmente aquilo ali que está abaixo da superfície e que a gente não percebe convivendo por pouco tempo ou até pesquisando. Um cuidado que a gente precisa ter quando escreve personagens de outra cultura é justamente isso, não caracterizar o personagem com base só nessa ponta do iceberg, a roupa que a pessoa usa, ou a comida, ou a língua que fala, que são coisas facilmente observáveis. Mas a gente precisa entender ou pesquisar, conversar com pessoas dessa cultura para a gente caracterizar esses personagens com elementos que estão abaixo da superfície. Quais são esses elementos? Bom, eles são muitos, mas ele tem a ver com as tradições, tem a ver com os papéis de homem e mulher, como esses papéis são diferentes, qual é o valor que eles atribuem à família, aos idosos, qual é o lugar da criança na sociedade. Então, você está percebendo que são elementos muito mais difíceis e complexos da gente lidar. E para a gente escrever personagens de culturas diferentes, a gente precisa entender muito bem essa parte de baixo desse iceberg. Não que a gente vá utilizar todas aquelas complexidades, todos aqueles fatores, aqueles elementos, principalmente se não se tratar de um personagem principal. Mas a gente precisa ter esse conhecimento, porque isso vai afetar a forma, por exemplo, da gente desenvolver os diálogos, os gestos. Se é uma pessoa de uma cultura onde os idosos, por exemplo, ao conversar com essas pessoas idosas, esse personagem dessa cultura que tem esse respeito pelos idosos, por exemplo, não vai olhar diretamente, vai abaixar os olhos em sinal de respeito. Já em outras culturas, se não tem esse contato visual, já demonstra desrespeito, desinteresse. Então, são interpretações que a gente precisa compreender para desenvolver os nossos personagens, para dar fala e vida a esses personagens. Porque, caso contrário, os personagens vão ficar meio estereotipados. E a gente quer evitar isso, principalmente hoje em dia que a gente tem contato com culturas diferentes e as pessoas tendem a proteger bastante a sua própria cultura. Então, se a gente coloca uma coisa muito estereotipada, a gente tem que estar preparado para receber muitas críticas. Então, nesse sentido, além dessa pesquisa que a gente vai fazer desse país, para conhecer o país, como que o país foi formado, de onde as pessoas vieram, como elas trabalham, como elas veem a questão do trabalho, da família, da sociedade como um todo, é
importantíssimo que a gente converse com pessoas dessa nacionalidade, mas eu não estou falando assim de filhos de pessoas dessa nacionalidade que moram hoje no Brasil, ou no caso eu, no Canadá, que já se adaptaram e absorveram essa outra cultura, entendeu? Porque aí o que a gente vai receber são apenas informações que a gente pegaria no livro, mas a gente não teria entendimento necessário para colocar ali aquele personagem, para fazer com que aquele personagem pareça real e pareça genuíno. Um exemplo muito interessante foi quando eu escrevi Mar Revolto. No Mar Revolto tem uma personagem japonesa que estuda aqui no Canadá. A história se passa aqui no Canadá e, como estudante, ela absorveu um pouco da cultura canadense. Entretanto, essa personagem japonesa, ela escreve uma mensagem. Se você for ver a capa do meu livro, Mar Revolto, tem, assim, como marca d'água, uma mensagem em japonês. O que eu fiz para aquela mensagem? Eu sabendo que o japonês, a língua japonesa, ela é muito cheia de elementos assim de honra e coisas diferentes que a gente fala, dependendo da pessoa, se for mais velha, se for mais nova, se estiver na hierarquia um pouco mais acima. Eu sabendo disso tudo, eu falei para o meu filho, que é um estudioso da língua japonesa, eu pedi para ele escrever a mensagem. Ele escreveu a mensagem, demorou um tempo, ele falou, mãe, pode ter essa versão, essa versão, essa versão, dependendo de para quem essa personagem está escrevendo a mensagem, qual conteúdo, é assim, bem complicado, sabe? E naquele mês que ele escreveu a mensagem, a gente conhece uma família japonesa mesmo, todos nascidos no Japão, de uma igreja aqui próxima da gente. Nós os convidamos para jantar, porque temos uma relação, né, pessoal, e eu expliquei para ela a respeito dessa mensagem. A mulher, que é a mãe da família, ela ensina japonês, ela é escritora, inclusive, e eu falei para ela, Miyuki, eu escrevi essa mensagem aqui nesse contexto assim, assim. Mas a mulher me deu uma aula. Não, mas e ela discutindo com a filha, se você escrever a mensagem assim, vai dar a impressão que a pessoa é um pouco mais próxima. Mas se você escrever assim, assim, essas duas pessoas não têm muita afinidade. E não sei o quê. Ela foi me dando essa aula tão fabulosa que eu falei assim, imagina se eu não tivesse perguntado para o meu filho, fosse só lá no Google e uma frase super curta. Só de curiosa, colocaria no Google, pronto, tá pronta a mensagem. Mas eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu posso ter um leitor japonês que vai chegar para mim e falar assim, Luísa, isso não faz sentido. Eu não quero correr esse risco, eu não posso correr esse risco. Eu tenho muito respeito por culturas. Dessa forma, se você for escrever personagens de outras culturas, ou se você for desenrolar a sua história numa outra cultura, tenha certeza de que você faça essa pesquisa, você procure pessoas dessa cultura para explicar o seu contexto, pedir assim opinião, olha, será que a pessoa reagiria dessa forma num relacionamento? Como são as amizades? Como é um relacionamento amoroso? Porque senão fica um negócio caricato. E aí a gente também tem que se preparar para as críticas negativas, entendeu? A gente não quer fazer uma história num contexto a partir da nossa visão brasileira, da nossa visão de uma cultura, transportando isso para uma outra cultura, porque não fica realista, não é realista e é estereotipado. Então, quando você for fazer isso, por favor, comece por esses passos. 1, leia sobre a cultura, faça a sua pesquisa. 2, converse com alguém daquela cultura que não tenha absorvido ainda uma segunda cultura, tá bom? E a partir daí, viva os seus personagens, construa como você quiser, mas dê realismo. Eu sou Luísa Cisterna
Escrever juntos é bem melhor. E, por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica lá a sinetinha para você receber notificação, porque vai ter bastante novidade por aí no meu canal do YouTube. Beijo para vocês!